Já tô te vendo, Gustavo. Mandei a solicitação, Gustavo. Recebeu? Sim ou não? Tá aí, Gustavo? Gustavo? Dá um oizinho. Ai, não tô conseguindo. Saco isso. Opa, e aí? Ah, Conseguimos! agora- acho que agora eu consegui. E aí, Tava aqui Gustavo? lutando, tava Fala. aqui lutando contra a internet Eu aqui, também contra tô, a... tá ruim a internet aqui onde eu tô também. Mas enfim, boa noite a todo mundo que tá aqui com a gente. Boa Gustavo, noite. fala um pouco sobre você, se introduz, fala quem você é, de onde você vem, como é que foi, começou a sua paixão pelos cavalos. Então, eu, na verdade, desde pequeno, né, fui criado em fazenda, em cavalo. Meu pai criou a gente no meio rural e sempre eu tive paixão pelos cavalos. Desde pequeno, com 10, 12 anos, eu já conseguia fazer coisa com os cavalos que muitos profissionais não conseguiam, né? E era do meu instinto, né? E aí eu comecei a seguir, fazer um pouquinho, continuar esse trabalho, né? E aí eu comecei a pesquisar e li alguns livros, pesquisei algumas coisas, fiz a faculdade de administração, mas falei para meu pai que eu não ia botar terra e gravata e ia para dentro do escritório, não, entendeu? Você fez mais por ele, E então, aí, né? oi? Você fez mais por ele a faculdade. Sim, na verdade pela sociedade, né, que Ah, cobra sim. isso, né? Porque senão iam me tornar, inicialmente eu sofri um pouco de preconceito. Ah, você vai ser o quê? Vai ser um peão? Aí eu falei, não, pô, peraí, calma aí. Aí eu morei um ano nos Estados Unidos, no Texas, né? Fiz um curso lá, trabalhei lá. Quando eu voltei, fui para São Paulo e abri e fui fazer um curso de ecoterapia. E abrimos uma ONG chamada Ecovida, que é o nome hoje que eu uso, né? Trabalhei com criança deficiente, dois sócios, enfim, fiquei 20 anos no Pegasus, lá no Rio. Ah, no Pegasus, lá de Vargem Grande, lá no Rio? Isso, isso. Que legal! Eu já tive cavalo lá também. É mesmo? É. Ah, legal. Então, aí eu tive uma ONG lá durante 20 anos. Quer dizer, a ONG ficou uns 12, né? Eu trabalhei com ecoterapia primeiro e foi onde me ensinou muita coisa. Aí depois eu comecei a procurar a Doma Índia, que na verdade foi onde mudou minha vida. Mudou a minha relação com o cavalo, na verdade, que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer, né? Que é primeiro conhecer a etologia. Na verdade, esse seria o ideal, né? As pessoas estudarem o cavalo, porque teoricamente a gente é mais experiente que eles, né? Ou entende mais que eles. Então, o nosso dever é estudar o comportamento deles. Eu acho que essa é a base do meu trabalho.
Que E legal, aí nossa, eu, fantástico. aí eu primeiro eu fui buscar um pouco do conhecimento de quem é o cavalo da natureza, como um cavalo se comunica com o outro, né? E Como é que eles como é que um fazem? cavalo se comunica com o outro? Que nem desenho animado, assim? Ah, mais ou menos, né? É linguagem corporal, né? Ah, sim. Linguagem corporal, aí tem algumas coisas de instinto, instinto de manada, instinto de fuga, que é tipo, como se fosse o cavalo é a presa, né? Não o predador. Então, tem muita gente que faz um rótulo de que o cavalo é mau, né? Não, o cavalo não é mau. Se ele puder fugir, ele foge. Entendeu? Então, eu fui estudando isso, fui vendo como é que era o comportamento primeiro de manada. Acho que esse é o primeiro ponto de quem lida com cavalo, quem quer ficar com cavalo, é estudar o comportamento de manada, para entender como o cavalo funciona. Aí depois você vai para cada indivíduo, porque cada indivíduo tem um papel dentro daquela manada. Entendeu? Esse que é o negócio legal. Nossa, que legal, cara. Entendeu? Isso é bem legal. Eu vi E você. aí foi a... Uhum. Ah, Não, eu vi um pouquinho lá no Aras, né? Você com o potro lá da Paul Rank, esqueci aquele potro negro, né? E você falava assim, olha, você não pode deixar ele dispersar, assim, ele perder a atenção. Se ele começa a perder a atenção, você vira a cabeça dele pro outro lado, né? Então, como é que é isso, assim? Porque eu escutei você falando, mas eu não entendi muito bem o porquê e como é que você chega a essa conclusão, assim. então, eu fico, na verdade, observando o corpo dele. Porque o corpo dele está falando o tempo inteiro para mim. Né? Então, a gente tem que fazer, na verdade, o oposto do que ele está fazendo. Que é isso que eles fazem um com o outro. Né? Então, se ele olhou para a direita, eu viro ele para a esquerda. Se ele aumentou, eu diminuo. Né? Aí eu começo a chamar a atenção dele com controles corporais. Inicialmente dois controles básicos: direção e velocidade. Primeira coisa que você tem que controlar no cavalo. Depois você tem que começar a entender quem é aquele indivíduo dentro da manada. Como é que eu faço isso, né? Quando eu faço o controle da direção e da velocidade, eu entendo o quanto ele vai me testar. Entendeu? Foi o que você viu lá. Tipo, se ele está mais atento, menos desatento. Exato, Tipo, se eu já começasse a trabalhar ele lá naquela hora ali, desse uma rodada, ele já baixasse a cabeça e olhasse para mim, eu sei que ele tem uma hierarquia mais baixa. Tem muita gente que gosta de falar de liderança, né? E eu acho que no cavalo não existe liderança. Liderança é uma coisa do ser humano. Existe hierarquia. Não existe as pessoas têm muito essa coisa de falar o cavalo líder, né? Ou você tem que ser o líder, Uhum. né? E na minha visão, não é isso. Você tem que entender qual é a posição hierárquica dele dentro da manada, para aí sim você se posicionar em relação a ele. Entendeu? Se ele tem uma hierarquia, ele naturalmente é maior do que os outros, né? Não. Sim. Mas não é Não, líder. Como é isso? Eu não entendi direito. vamos lá, vou te explicar. A hierarquia existe na manada. Como é que a manada, né, sobrevive na natureza Ah, para sim, ela entendi. sobreviver? Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, porque primeiro você tem que estudar essa hierarquia, como é que funciona a manada. Qual é o segredo do meu trabalho? É esse. Primeiro eu entendi como é que funciona a manada. Como é que a manada sobrevive? Né? Sendo presas e não predadores. Né? Tem alguém que comanda ali. Tem alguém que protege, tem alguém que faz. Como é que as coisas funcionam ali? Aí você observa isso, estuda, aí você começa a entender os instintos de Hum, fuga,
Uhum. né? Ver como o cavalo enxerga, ver como o cavalo ouve, quais são as linguagens corporais, porque ele não entende português. Uhum. E ele nunca vai te atacar. Hum. Se ele tiver a opção de fuga, ele nunca vai te atacar. Essa é a grande segredo, eu acho. Porque normalmente a gente, né, as pessoas tendem a usar a corda, a usar, foi aquilo que eu estava mostrando lá, a usar a corda, a usar a força contra o cavalo. E não é isso, ele está lendo o nosso corpo o tempo inteiro. Nossa, que legal isso. Mas, Gustavo, o cavalo novo, ele naturalmente é disperso, ele naturalmente é mais vivo, né? Assim, como é que você Não, consegue... não, não. Posso te falar? Não é que ele naturalmente é mais disperso, não. Aí é que tá, é onde eu te falei. Você tem que entender quem é aquele indivíduo. Se você estudar, né, que ele é a presa, não é o predador, na verdade, por que ele é disperso? Por que ele está olhando para fora? Porque ele não confia em mim. Aquele cavalo que você viu lá. Por que ele estava ali? Porque ele não estava confiando. Para mim, para a gente ali, a gente era o predador dele. Uhum. Então, o que eu estava fazendo com ele ali? Tentando falar com ele: olha, eu sou um membro da sua manada. Né? Como é que eu fiz isso? Fazendo controles de movimentos, de corpo, direção, velocidade, chamando a atenção dele para mim. Eu vi. E uma coisa legal que muitas vezes ninguém fala, que a gente tem um tempo muito pequeno para poder fazer a pressão e o alívio, entendeu? Porque é no máximo 4 segundos entre você botar uma pressão e aliviar para o cavalo entender, porque depois disso ele não entende mais por que você está botando aquela pressão. Então, Entendi. por isso a percepção da linguagem corporal do cavalo é muito importante. Uhum. Para Eu, você saber a hora de botar a pressão e a hora de tirar a pressão. quando eu peguei o finalzinho, ele já estava seguindo você já. E você conseguia botar É, assim a mão assim. E não, foi bem legal, cara. Foi bem legal mesmo, assim. Eu só queria. porque na verdade. Fala, É fala. porque o jeito que o jeito que se doma o cavalo, com certeza vai influenciar a vida do cavalo como atleta, né? E eu queria saber um pouco mais sobre como é que essa técnica do Scarpini, né? Esqueci o nome do cara de novo. Scarpini. Scarpati. Hã? Scarpati. Scarpati. Qual é o nome dele? O Oscar Scarpati. Na Ah, verdade, Scarpati, tá, ele tá. E, foi ele, na verdade, que me ensinou a ver o cavalo como cavalo, entendeu? A estudar o cavalo primeiro. Ele falou assim: Gustavo, o cavalo não entende português, ele só entende a linguagem de cavalo. Então, primeiro estuda o cavalo, busca ele na natureza, busca a etologia, entende os instintos, entende os sentimentos, entende a linguagem corporal, porque é só isso que ele entende. Aí você começa a lidar com ele. Aí depois disso, você vai entender quem é aquele indivíduo. e ele, Então, esse é o início. o cavalo te testa desde o iniciozinho, né, cara? Eu pensei que era só quando tava montando, mas aparentemente antes Não, de domar ele também vai, né? sempre, sempre. É. Na verdade, desde que ele nasce, desde que ele nasce, desde do primeiro dia até, vamos lá, os 30 anos, o cavalo vai ser sempre cavalo. Entendeu? Cara, Ele não vai mudar. Entendeu? várias. Então você pode mudar um cavalo do primeiro dia até o 30º, até os 30 anos. Basta você falar a linguagem dele. Essa que é a parada legal, Que é o entendeu? contrário do que ele tá fazendo, é isso? Isso que você falou, né? Sim, aí você vai ter que identificar quem é aquele indivíduo. E aí eu procuro saber o histórico, aí dependendo da idade. Por isso que a doma, o início é muito importante. Por isso eu falo, porque é como se fosse
educasse uma criança. Né? Foi isso que o Oscar falava muito isso para mim. O cavalo é igual uma criança. Então, domar cavalo é igual educar uma criança. Dependendo de como você domar ou educar, vai ser o que vai ser ela pro resto da vida. Impressionante, impressionante. Só que a criança, a gente ainda consegue evoluir, né? E fazer terapia, e fazer não sei o que. O cavalo não. Depois que você cria um trauma nele, infelizmente é muito difícil tirar. Por isso o início dele é muito importante. Eu costumo falar quando eu dou curso que o cavalo é uma folha em branco, quando você pega ele. Aí você começa a escrever, né? Vamos lá, com um lápis no papel e explicar para ele o que você quer, né? Aí daqui a pouco você escreveu errado. Beleza. Você consegue apagar, mas aquela marquinha do lápis no papel você não tira nunca mais. Entendi. E no caso do caráter do cavalo, assim, dá para perceber antes de você montar nele? Dá. Fazendo esses movimentos. Uhum. Quando eu faço esses controles com ele, né, de direção, de velocidade, que eu testo ele na linguagem corporal, que eu empurro ele, eu consigo entender se ele tem uma posição hierárquica mais alta ou mais baixa. Aí eu faço uma estratégia de trabalho para ele. Porque se eu for forte demais, ele pode fugir. E se eu for fraco demais, ele vem e me domina. Então, por isso, esse é o primeiro grande segredo. Entendi. Nossa, impressionante. Essa parada é muito legal. Assim. Eu tô agora montando cavalos novos, né? Eu nunca montei cavalo de 4, 5 anos. E é um desafio. Eu acho que, agora que você está falando de testagem, eu percebo que ele sabe que eu tenho um certo medo, assim. E tem muitas vezes eu não consigo fazer o que eu quero, eu não consigo que ele faça o que eu quero que ele faça, né? E as ajudas estão lá, eu tô botando perna, mas ele não faz, entendeu? Então, assim, eu vejo muito esse lance de testar. Você tá falando, eu tô pensando, entendeu? Como é que que o cavalo funciona. Uhum. Mas é um cavalo com boa índole, assim, tem bom caráter, mas já me jogou no chão já, entendeu? Aí... Não, pois é, porque na verdade a gente... Por que ele não faz o que você quer? Né? Porque ele está te testando. Como? Com movimentos de corpo. Né? Uhum. Então, naquela hora que você quer ir para frente e ele não quer ir, né? Aí vira para o lado, vira para a esquerda, vira para a direita, muda de direção. Entendeu? É mais ou menos o que eu fiz um pouquinho ali. Quando ele não quer ir para frente, então vira ele para o lado. Uhum. Ou, aí teoricamente, o que todo mundo faz? Mete espora, mete chicote e bate no cavalo e bota ele para frente. Não, muda a direção. É muito mais fácil. Gente, que é isso? Incrível isso, cara. Porque, na verdade, é isso que você faz com o potro. Quando você monta num potro, você está domando, ele não quer andar para frente. Se você bater nele, ele pula. Mas se você virar ele para o lado, ele anda. Entendi. Entendeu? E qual é a idade certa para botar sela? Tem ou não tem? Não tem. Não tem, né? Isso daí, na verdade, você tem que entender a maturidade primeiro. Eu não gosto nunca. Botar sela você pode botar até com 2 anos. Mas eu não gosto de domar antes dos 3. 2,5 para 3, dependendo da maturidade, da força física, dependendo do trato. Uhum. Aí cavalo de cocheira normalmente amadurece mais rápido. Uhum. Cavalo de pátio normalmente demora um pouco mais. Aí varia um pouquinho isso. Uhum. E você não tem alguma coisa a ver com a coluna do cavalo, não, né? Tem. Uhum. Você tem que... Porque, na verdade, o amadurecimento dele, corporal, da coluna, do joelho, enfim,
O amador é em torno de 2,5 a 3. Uhum, uhum. Tem gente até que faz radiografia para ver se as juntas já estão lá todas certinhas, enfim. Por isso, normalmente, a gente começa a trabalhar com 3 anos. O correto, né? Entendi. E onde é que você Por que foi? que os cavalos de jockey, por que que os cavalos de jockey, por exemplo, com 7, 8 anos estão acabados? Porque eles começam a trabalhar com 2 anos, menos de 2 anos. Entendeu? E por que que, às vezes, você consegue levar um cavalo em prova até os 30? Porque você começou a trabalhar ele com 3, 4 anos, respeitou a limitação daquele indivíduo, entendeu aquele indivíduo, porque aí você vai ter cada indivíduo. É só a gente pensar como se fosse a gente. Uhum. Eu acho que E esse é isso. onde é que você foi para estudar a manada? Tem um lugar? Você se formou? Como é que foi essa trajetória, assim? Porque eu me interesso muito. Nossa, eu adoraria poder estudar manada, poder estar junto com o cavalo, mas eu não conheço muito bem. Não tem muitas pessoas que fazem o seu método, né? Não. Então, o que que eu fiz primeiro, né? Primeiro eu morei nos Estados Unidos um ano, tentando pegar um pouco de técnica assim, eles são muito criteriosos, né? E depois eu fiquei acompanhando o Oscar Scarpati da Doma Índia, né? Durante alguns anos. Por quê? Ele me falou como tem que começar, que é como. O que que eu fiz? Como é que eu aprendi isso? Eu morei numa estância no sul durante quase um ano da minha família, em 2016. E fiz um trabalho com 4 potos selvagens. E observei eles, identifiquei cada um. E o mais legal que eu aprendi foi isso, que na verdade você tem que aprender eles aonde eles estão, não dentro da baia, não dentro da pista. Entendeu? Se você quer aprender alguma coisa sobre eles, ou você pega alguém como eu, que já aprendeu, que já fez e vai falar isso tudo, ou você vai para um lugar, para uma fazenda, para um lugar onde você vai ver, aí você vai ver um monte de cavalo solto. Uhum. Aí você vai começar a observar eles. E aí vai ver como eles se organizam. Uhum. E aí depois, quando você for trazer eles para o curral, ou para a baia, ou para a cocheira, você tem que fazer igual. Porque é só aquilo que eles entendem. Entendi. Nossa, ninguém faz, né? E você Ninguém falou, faz. ninguém faz, bota a cela e pronto. E você falou das crianças, a criança ela ajuda o cavalo ou só o cavalo que ajuda a criança? Os dois. Na verdade, por que que às vezes a criança, o cavalo aceita a criança? Porque a criança é inocente. A criança não tem uma linguagem corporal agressiva, né? Mas existe uma coisa, aí vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho da ecoterapia. O que acontece quando a gente está montado no cavalo, né? Existe um movimento, quando a gente está montado no cavalo, existe um movimento tridimensional que acontece na base da nossa coluna, tá? Então, que é exatamente a reprodução da marcha humana. E isso reproduz uma massagem na medula, na base da nossa coluna, que ativa a atividade cerebral, aumenta a atividade cerebral. Legal, nossa, que legal. E a gente tem uma coisa chamada plasticidade neuronal. Os neurônios bons são capazes de se ramificar e atender o neurônio que está ruim, quando estimulado. E o cavalo, quando você faz isso, quando você está montado, ele faz isso. Ele aumenta a tua atividade cerebral. Então, por que que existe toda a cura, entre aspas, cura não, mas foi a melhora
né, quando na ecoterapia, né? Por quê? Porque quando você está montado, aquele movimento que o cavalo faz, né? Quando você está montado nele, ele vai estar fazendo uma massagem na tua medula. Aí tua medula está estimulando. Aí os teus neurônios bons vão sendo estimulados. Aí os ruins que estão ali, os bons vão se ramificando, porque existe essa sinapse, Nossa, que chamada fantástico, plasticidade, cara. Fantástico isso. Fantástico. plasticidade neuronal. É. É. E outra coisa, por exemplo, você pega uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, coloca em cima do cavalo, e por que depois que você faz a ecoterapia ela começa a conseguir andar? Sendo que ela não passou por aquele, não conseguiu passar por aqueles passos de engatinhar, né? De fazer todo aquele processo para poder ficar em pé, para poder andar. Por quê? Porque o movimento do cavalo, se você montar num cavalo, soltar os dois braços, as duas pernas, e alguém te puxar no cavalo e tirar o cavalo de cena, é como se você estivesse andando. Então você trabalha todos os grupos musculares por equilíbrio para você poder fazer a marcha humana. Nossa, fantástico, fantástico, fantástico. Nossa, Entendeu? é. Além do estímulo que eu te falei da medula, que aumenta a atividade cerebral. Porque a gente já participou de congressos brasileiros, meu ex-sócio foi para congresso mundial, enfim. E existem trabalhos que você vê assim, uma pessoa, independente da pessoa, criança ou adulto, que nunca montou a cavalo. Aí tá fazendo uma atividade, aquela parte do cérebro dela, aquela vermelhinha, faz uma ressonância, tá desse tamaninho. Aí começa a montar no cavalo, fica desse. Entendeu? Eu imagino, porque para mim faz isso. Eu pensei que era porque eu ficava com a mente ligada, entendeu? Focada numa só coisa. Mas eu vi a minha melhora também na minha, fiquei mais esperta, me lembrava de muita coisa que eu não lembrava antes. Agora tô vendo o porquê. Não é bem legal isso, cara. E isso que eu só falei de uma parte, né? Ainda tem a parte, vamos dizer, psicológica, né? Quer dizer, para uma criança, por exemplo, você tinha perguntado, normalmente ela olha o mundo de baixo para cima. Todo mundo, né? Olhando, ela olha para ela, olha todo mundo olhando, né? Quando ela monta, ela faz o contrário, ela está olhando de cima para baixo. Então você aumenta a autoestima, você aumenta um monte de coisa. Ai, Você, independente de ser criança ou não, quando você consegue virar, foi o que você falou, quando você consegue virar um cavalo para um lado para o outro, fazendo isso, você não se sente bem, né? é, e Aí você aumenta controle, a né? tua Você tá autoestima. controlando o negócio, uma coisa, né? Que é É, isso aí. grande, né? A gente teve um caso muito legal, assim, que eu conto, de uma senhora até, que perdeu enfim, o marido, perdeu o pai em um ano e estava deprimida. E aí começou a fazer um trabalho com a gente. E aí eu comecei a ensinar equitação para ela. E aí ela não segurava na rédea do cavalo, não andava nem para um lado nem para o outro. E um dia eu comecei a ensinar ela, ó, vira o cavalo para um lado, vira o cavalo para o outro. Aí um dia ela chegou e falou assim, a gente saiu para andar a cavalo, ela falou assim, para onde eu vou? Eu falei assim, você vai para onde você quiser. Ela pegou o cavalo e levou para onde ela quis. Aí ela falou assim, é como se você tivesse pego as rédeas da sua vida e Ah, levado para onde você quiser. que legal, cara. Ai, que legal, que E aí lindo. foi muito Lindo, é. maneiro. E aí depois disso, ela falou, caraca, aí depois disso ela começou a fazer um monte de coisa na vida dela que ela não estava fazendo. Ah, imagino. Imagino, cara. Imagino. É Mas é um esporte extremo também, tem isso também, que dá uma adrenalina maior, assim, né? Porque não existe cavalo manso, não, né? Ou você acredita que exista? existe. Não, aí é diferente. Não, aí, vamos lá. Agora você está indo para o esporte, né? Uhum. Então, para você ir para o esporte, você tem que, na verdade, identificar quem é aquele indivíduo. Aí eu vou voltar lá atrás de novo,
né? Não é que não existe cavalo manso. Existe sim. Se ele foi bem domado, primeira coisa, entendeu? Se Uhum. ele foi bem domado, bem treinado e bem tratado. Aí ele vai ser manso. Que é isso que eu tenho feito aqui. Na verdade, os cavalos têm vindo para mim por quê? Por que, que as pessoas têm mandado cavalo daí, cavalo de um monte de lugar? Por quê? Porque é como se você educasse uma criança. Imagina se você botar uma criança numa escola que não educa direito. Depois ela vai ficar revoltada. Ou se ela tiver uma família que não tratou ela bem. Ela vai ter problema, não vai? O cavalo é a mesma coisa. Você é o psicólogo do cavalo, então? Isso aí. Ah, É mais ou menos por aí. É legal, mais ou legal. menos por aí. Curti. É, eu Fala. tento, na verdade, primeiro entender a mente do cavalo. Se ele for mais novo, eu vou entender os. Se ele for um cavalo novinho, eu vou trabalhar com os instintos dele. Se ele for um cavalo mais velho, eu vou tentar entender quais são os traumas dele. Entendeu a diferença? É. Mas eles se É mais ou menos comunicam, né, Gustavo? Eles se comunicam entre si, porque lá no Aras são 5 cavalos, eu acho. Fora os potros, né? Os cavalos que já estão domados e tal. E eles, quando chegam um perto do outro, eles começam a ficar meio agitados, assim, sabe? Quando tem um no piquete, ele passa então, do outro lado. eles estão disputando a hierarquia. Ah, entendi. Aí, é isso que você tem que observar. Aí você vai ver quem é quem é que tem uma hierarquia mais alta ou menor, enfim, qual cavalo que está mandando em quem. Aí depois eu traço uma estratégia de trabalho para cada um deles. Aí eu sei, se eu sei que aquele cavalo que está mandando em todo mundo lá no piquete, né, que chega, empurra o outro, briga e faz e tira o outro, então quando eu for pegar ele, eu vou tirar ele do lugar dele. Foi aquilo que você viu lá. Aí Ah, eu vou legal. tirar ele, vou Que tirar legal. a posição Nossa. dele. Aham. Primeiro eu observo isso. Aí agora, aquele cavalo que está apanhando, aquele cavalo que, pô, que não fez nada, para que eu vou ficar insultando ele? Aquele cavalo eu vou chegar, eu vou dar uma volta, vou fazer um carinho nele, vou montar e pronto. Uhum. Nossa, Você sensacional. tem que entender, você tem que entender esses indivíduos, entendeu? Uhum. Na verdade, a posição deles, eu acho que o grande segredo, que foi aquilo que você viu lá, que eu falei, é você entender qual é a posição hierárquica do cavalo na manada. E como é que você entende isso? Fazendo isso que você viu. Você vai soltar todos eles ali, aí você vai ver quem é que está mandando, quem é que não está, quem é que manda mais, quem é que manda menos. Aí você vai estudar primeiro como fazer esse movimento, que é o quê? Controle da direção, da velocidade. Depois você vai tirar o medo e a cosquinha. É basicamente essas 4 coisas. A cosquinha nunca tira, né, Gustavo? Tira. É? Lógico que tira. Tira. Porque você, na verdade, é óbvio, a cosquinha é uma coisa. Tipo assim, o cavalo não é sensível a uma mosca? É. Imagina todo aquilo que a gente faz com ele, né? Uhum. Então, na verdade, eu não quero tirar a cosquinha dele. Eu quero só que ele entenda o que eu estou fazendo. Uhum. Que aquele movimento, aquilo que eu tô, aquela sela, aquele bridão, ou aquele movimento, ou quando eu encosto, que aquilo ali não vai matar ele, porque na verdade ele acha que tudo vai matar ele, porque ele é a presa. Nossa, é bem legal isso, cara. Então, Esse- eu acho que esse é o primeiro princípio. Ele é preso, mas ele é selvagem, né? Isso que é interessante, porque é o único animal Então, selvagem que é domável, né? Se eu parar pra pensar. mas então, como é que você doma ele? Percebendo, conhecendo os instintos dele, os instintos básicos, os instintos de fuga, o instinto de manada, o instinto de reprodução. Aí, entendeu? Aí você tem que conhecer isso, tem que conhecer etologia.
E conhecer isso e observar isso que você falou, observar como é que os cavalos estão um com o outro Com o outro, e observar cada indivíduo, qual é a posição hierárquica dele. Eu não gosto de falar líder. Sim, eu entendi. Entendeu? É o que. Entendi. Eu, lá, por exemplo, no Aras, tem um cavalo, o cavalo que eu monto. Se entrar um cavalo no picadeiro, no piquete, ele fica enlouquecido, assim. Não deixa, não quer, não rola, entendeu? Então, nessa hora, você vai fazer um controle com ele de movimento. Muda o lado, faz um círculo, entendeu? Foi aquilo que eu fiz. Chama a atenção dele para você e tira a atenção dele do outro cavalo. Entendi. É isso. Porque ele não está conectado em você. Ele não, entendeu? Então, por exemplo, entrou outro cavalo no picadeiro. Ele começou a distrair, foi o que eu mostrei lá naquele dia, no final. Ele começou a distrair, muda a atenção. Se ele distraiu para a direita, vira para a esquerda. Se ele aumentou, diminui. Você tocou assim, ele já abaixou. A gente falava, vou dedurar aqui o Zé, tá? O tratador. Ele tava tendo uma dificuldade. O cavalo abaixava, entendeu? Mas assim, não foi, né, tocando. Ele pegou o braço e tudo, assim. Tem jeito? Como é que você consegue fazer tão fácil, assim? Com a pressão e alívio. Aí que tá, tem os controles. Se eu botei a mão em cima, ele não abaixou, eu faço ele rodar, aí eu empurro ele, eu mudo ele de movimento, eu tiro ele do lugar dele. É como se você se ele estivesse pastando num lugar, eu vou tirar ele daquele lugar. Eu tenho que movimentar ele. A linguagem do cavalo é corporal. Então eu botei a mão, ele não abaixou, eu vou empurrar ele com o ombro. E vou tirar ele do lugar. Depois eu tento de novo. Entendi. Sempre fazendo movimentos corporais. Na força, a gente nunca vai ganhar. Tanto que depois foi legal, que depois a Manu, no dia seguinte, me mandou mensagem, me mandou uns vídeos que ele até pediu. Ele botando a mão na cabeça do cavalo e o cavalo abaixando a cabeça só com ele fazendo a mão. Eles pediram para me mandar. Ele gosta. Eu achei maneiro. Ele gosta. Isso. Deixa eu ver, que horas tem um horário aí, Gustavo, que eu tô... Nem sei, cara. Eu acho que... eu tô sem... não sei. São 8h43 já, nossa. Nossa, então a gente já tem... tem os... Vai falando aí. São 50 tá tranquilo. minutos, eu acho. Mas vamos falando mais. Quando você quiser, Marina, quando você quiser, a gente pode trocar mais ideia. Vamos trocar pode ideia. Falar mais sobre isso. Eu tô meio... Enfim, acabou a live. Vou falar aqui. Fingi que eu tô falando contigo no telefone. Eu tô meio que terminando o Aprender Sustentável, entendeu? Então, assim... Vamos ver aqui que se a gente consegue reviver, reativar. Assim, eu também tô aberta a ideias, assim, sabe? Entendi. E cavalo, cavalo é ótimo. Para mim, Nossa, eu vivo no cavalo. Se você entender isso, né? Isso tudo que a gente conversou hoje, você vai ver como é que vai mudar a tua vida. Não, com certeza. Não, total. Vai mudar mesmo, cara. Vou precisar... Peraí. Eu dei mole aqui. Pronto. Minha bateria. Uma amiga me pediu para... Célia, tá aí, Célia? Ela pediu para ser parte da live. Enfim. Então tá, Gustavo, adorei. A gente se fala, a gente se vê, né? Porque tá todo mundo aqui agora em Teresópolis. Então, muito obrigada pela live, muito legal. Vem aqui me visitar e aí você vai, na verdade, poder vivenciar um pouquinho disso ao vivo. Porque, na verdade, às vezes a gente falando, às vezes não dá para entender muito. Né? Mas quando você vê, como você viu um pouquinho lá, essa linguagem corporal de você mexer e entender como é que faz o cavalo abaixar a cabeça e virar para um lado, virar para o outro e ler
o que o corpo dele está falando. Eu acho que na verdade, esse é o grande segredo. Aí depois, como você bota pressão e a hora de tirar o alívio, porque você tem de 2 a 4 segundos só para o cavalo entender o que você fez. Show de Tanto na bola. pressão quanto no alívio. Muito legal. Muito legal. Entendeu? Então tá, gente. Obrigada por Vamos ver. entrar. Teve um pessoal legal aqui escutando a gente. Boa noite. Muito obrigada por entrar. E, Gustavo, obrigado mais uma vez, tá? Tamo junto. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado a você. Tchau. Boa noite.